Olá, crianças, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez ao ar livre. Estou aqui usando a planta da minha mãe como cenário, mas enfim. Vamos pedir a graça do Senhor para que Ele nos dê entendimento para aceitar e acolher mais uma vez essa palavra que Ele vai nos dizer nesse encontro de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então hoje a gente vai abrir na página 49, o 18º encontro, a infidelidade do homem e da mulher diante de Deus. Primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é isso de infidelidade. Infidelidade é quando a gente quebra um laço de confiança com alguém. Vamos supor que um amigo, um primo, te conte um segredo, confia um segredo a você e você espalha esse segredo para outra pessoa. Então aquela pessoa, aquele seu amigo que te contou o segredo vai ficar meio assim com você, já não vai confiar tanto, porque ele te contou uma coisa que era dele, confiou em você para que você guardasse aquilo e você espalhou. Então é isso. Essa infidelidade é quando a gente quebra um laço de confiança com alguém. E a gente vai ver isso aqui, essa infidelidade, com relação ao homem, a mulher, né? Adão e Eva, com relação a Deus. Vamos lá. Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher à sua imagem e semelhança. Criou-o para a felicidade. O primeiro homem se chamou Adão e a primeira mulher se chamou Eva. Foram criados em estado... Adão e Eva são os pais de toda a humanidade, porque foram os primeiros, né? Foram criados em estado de graça, isto é, entre Adão, Eva e Deus havia uma grandíssima amizade. Estado de graça porque eles estavam em plena harmonia com Deus e não tinham pecado. Deus vinha até o jardim do Éden para conversar com eles, sabe? Então era perfeita harmonia. Deus colocou Adão e Eva no paraíso terrestre. Era um lugar belíssimo, cheio de toda espécie de flores, plantas, frutos, pássaros. Tudo era lindo e bonito. Deus quis provar a Adão e Eva se eram dignos de sua amizade. Deu-lhes uma prova. Deus disse a Adão: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, com certeza morrerá. Então Deus foi bem explícito, deixou bem claro: come de tudo que você quiser, tá tudo aqui para vocês, mas a árvore da ciência do bem e do mal não chega nem perto. Adão e Eva prometeram a Deus que obedeceriam, porém o demônio, aquele anjo mau que a gente já falou, começou a tentá-los. Começou a colocar no pensamento de Adão e Eva que se eles comessem daquela fruta que Deus proibiu, eles se tornariam iguais a Deus. Então, o demônio ficou ali atiçando na cabeça deles: ó, se você comer isso aqui, você vai ver as coisas de uma forma diferente, você vai ser igual a Deus. E foi uma tentação horrível. Tentação é quando a gente tem uma inclinação, um desejo de fazer algo ruim, coisas que não são boas. Sabe quando a mãe tá brigando, assim, chamando a atenção que a gente fez uma coisa errada, e dá aquela vontade de dar aquela resposta, aquela tentação de fazer uma malcriação? Isso que é tentação. E quando isso acontece, a gente tem que rezar muito, porque isso é o anjo mau, o demônio, atentando a gente para nos tirar do caminho de Deus. Por isso é muito bom que a gente esteja sempre em oração. Adão e Eva não afastaram a tentação do demônio e comeram do fruto proibido. Foi um pecado horrível de desobediência, de orgulho e rebelião contra Deus. Eles pensavam em se tornar iguais a Deus e eram simples criaturas de Deus. Deus mesmo que criou eles. Então eles se sentiram nessa coisa, ficaram maravilhados com essa coisa de vou saber de tudo, do bem e do mal, vou ser igual a Deus. Aí foi onde caíram no pecado da desobediência, porque quiseram ser igual a Deus. Foi um horrível pecado de rebelião contra Deus. Foi o primeiro pecado da humanidade. Este pecado se chama pecado original, nós já falamos um pouquinho dele nos outros encontros. Chama-se pecado original porque todos os homens nascem com esse pecado, pois herdamos este pecado de Adão e Eva, que eram os pais de toda a humanidade. Por essa herança de humanidade, por serem os primeiros, nós herdamos esse pecado. Agora aqui, leia Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24 e responda esta pergunta. Deixa eu abrir rapidinho. Achei. O Senhor Deus expulsou-os do jardim do Éden para que cultivasse a terra de onde tinha sido tirado.
e expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que não mais voltasse. Ele foi expulso. E esses querubins são uma classe de anjos. Nós falamos sobre os anjos, mas a gente já vai ver isso um pouquinho mais para frente, porque tem uma certa hierarquia. Então, vejamos aqui. Quem Deus colocou diante do jardim do Éden para impedir que Adão e Eva pudessem voltar a entrar para comer do fruto proibido? Me respondam vocês. Assim foi a vida dos primeiros seres humanos que povoaram a terra. Cada dia foram se afastando sempre mais de Deus, fazendo todo tipo de maldade, até matarem-se entre irmãos por inveja. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, Caim matou o irmão Abel, por inveja. Para apagar o pecado original, Jesus instituiu o batismo para nos lavar de todo esse pecado, para tornarmos-nos novas criaturas pela graça de Deus. A única pessoa que nasceu sem pecado original foi Maria Santíssima, pois ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós também já vimos isso nos encontros passados. Ao se afastar de Deus, o homem sentiu-se perdido, infeliz e só, pois abandonou o seu melhor amigo, Deus, nosso melhor amigo. Deus, no entanto, não abandonou o homem e, para ajudá-lo, prometeu enviar à terra o Salvador, que é o seu próprio Filho Jesus. Então, da mesma forma que por Adão e Eva nós tivemos o pecado, através de Maria, de Jesus Maria, que deu a luz a Jesus, nós temos essa chance de termos uma vida nova, a vida eterna com Deus, de nos reconciliarmos com Deus. Olha o sol no meu rosto. É isso, então tem as atividades aqui, façam por favor. Qualquer dúvida, estou sempre disponível. E é isso, vamos agradecer ao Senhor por mais esse encontro, que sua palavra possa ficar conosco e dar bons frutos em nosso coração. Que nós possamos passar bem essa semana com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo para vocês. Até semana que vem.